Fala galera, aqui quem fala é o Robson, professor de História da Arte da Oficina do Estudante, e estou aqui para conversar com vocês sobre o gótico. Na verdade a gente vai fazer um recorte muito específico desse período e a gente vai falar sobre a arquitetura gótica vinculada aos edifícios religiosos. O gótico é um estilo que predominou ali entre os séculos XII e XIII, mas o nome gótico ele só vai surgir no século XV, quando os estudiosos daquele período começam a analisar as obras de arte anteriores e veem nessa obra algo feio, algo bárbaro, algo rude. E aí eles vão, em referência aos povos godos que invadiram, os povos bárbaros godos que invadiram o Império Romano, vão dar o nome para essa arquitetura, para essa arte que eles acham feia, de gótico. É, portanto, uma conotação pejorativa no início. Hoje a gente já não usa mais esse termo com a conotação pejorativa, né? É um dado importante aí para a gente comentar sobre o gótico. Qual é o contexto de surgimento dessa arte? A arte gótica está bastante vinculada à Baixa Idade Média, quando o comércio começa a renascer, quando o comércio passa a ser uma atividade importante ali na Europa. E junto com o comércio está renascendo as cidades. Há uma mudança fundamental, então, no comportamento humano. O centro das relações humanas deixa de ser o campo e passa a ser a cidade. O centro da produção artística deixa de ser os monastérios, as ordens religiosas, passa a ser a cidade. Essa nova classe social que está surgindo ali na Baixa Idade Média, que futuramente a gente vai chamar de burguesia, elas querendo demonstrar a pujança das cidades, vão investir bastante na arquitetura gótica, esculturas góticas, no que a gente chama de arte gótica. Passamos ao nosso tema aqui específico, a arquitetura. Primeira coisa, a arquitetura ela vai manter aquela nave, típica nave em cruz, que existia do período românico, a nave cortada por um transepto, então aonde os fiéis são recebidos, o corpo principal da igreja, cortado por um braço estendido aí de norte a sul. Só que ela vai apresentar uma série de inovações que modificam o estilo românico. Essas transformações são muito importantes e é isso que você deve se atentar ao estudar as características do gótico. Primeira inovação, o arco ogival. Se você se lembra, o arco românico, ele era um arco pleno, o estilo românico. Enquanto o gótico vai tornar esse arco um pouco mais pontiagudo, tornando ele um pouco mais ogival. Alguns autores chamam de arco quebrado também, para compor ali o seu elemento constitutivo. As abóbodas vão ser formadas pelo encontro desses arcos ogivais. Então, quando você olha de dentro uma catedral gótica e olha para cima, você vai encontrar nessa catedral uma abóboda de nervuras, uma abóboda que você consegue observar as nervuras que constituem esse arco ogival aqui. E é fundamental nessas inovações técnicas trazidas pelo gótico, o arco botante. Você está vendo aí na imagem, na sua tela, uma representação de uma catedral gótica. Observem aí o arco ogival, observem o arco botante e o contraforte que sustenta o arco botante, sustenta todo o peso do telhado da igreja, das abóbadas da igreja, e esse arco ogival formando ela. Essas inovações tecnológicas aqui vão possibilitar à catedral gótica uma grande verticalidade. São catedrais que se elevam a uma altura até então inimaginada. Além disso, ela não vai ter lá as paredes laterais que tampavam toda a entrada de luz da igreja. Esses dois elementos são chaves aí para compreender as catedrais góticas, a arquitetura religiosa gótica. Além da verticalidade, outro elemento típico das catedrais góticas são as fachadas com 3 arcos. Não é uma regra geral, mas é típico a gente encontrar fachadas com 3 arcos nas catedrais góticas. Além disso, como não precisa mais de paredes para sustentar aquele telhado pesado, aquela abóboda pesada que existia nas igrejas românicas, haverá uma forte presença dos vitrais nas catedrais góticas e das rosáceas também como um elemento importante aí da decoração. Além, é claro, de manter-se a presença de esculturas em toda a fachada, decorando ali as fachadas. Vale a pena também comentar sobre a escultura e os vitrais, elementos importantes aí para você observar nas arquiteturas góticas. Primeiro, a escultura ela carrega uma grande expressividade. Além disso, elas vão representar esse processo de transformação pelo qual o ser humano está passando, essa racionalização que o ser humano está adquirindo cada vez mais ali no final da Idade Média. E elas vão assumir características bastante humanizadas. E como elas são feitas em ateliês
próprios, elas são encaixadas na arquitetura posteriormente. Elas estão desvinculadas da arquitetura. Então elas apresentam um volume muito mais claro, uma ideia espacial muito mais clara. Repare que elas aparentam ser mais humanizadas nos gestos, um quadril, ombro mais esguio. Além da escultura, outro ponto fundamental são os vitrais. Vitrais que, obviamente, cumpre ali uma função decorativa, já que eles permitem a entrada de uma luz opaca que vai preencher a igreja, uma luz com uma coloração bastante forte devido à própria pigmentação do vidro. Mas, mais do que isso, esses vitrais eles também expressam uma função religiosa, já que Deus é luz e a entrada de luz nas catedrais vai representar esse divino agindo sobre as pessoas. Entrar numa catedral gótica, portanto, é perceber o elemento divino de uma maneira bastante intensa, seja pela verticalidade, seja pela iluminação, seja pela decoração bastante suntuosa. Então é isso. Se você está estudando para o vestibular, fica aí a dica dos elementos que você não pode deixar, que você não pode ignorar do estilo gótico. É isso aí, pessoal. Essa então foi mais uma videoaula. Tentei demonstrar aqui para vocês os elementos principais que compõem a arquitetura gótica. Mas tome cuidado, hein? O estilo, ele está bastante vinculado ao século XII, ao século XIII, como eu disse. Mas ele não morre, ele não para no tempo. Tanto é que, em pleno século XX, aqui em São Paulo, você tem a construção da Catedral da Sé com a utilização de vários elementos góticos. Fique atento a isso. Obrigado, pessoal, por assistir essa videoaula. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem aí. Valeu, bons estudos, abraço!